Pessoal, história, tá? A questão africana, né? A questão da colaboração dos africanos para o Rio Grande do Sul. Pessoal, nós devemos muito aos negros, né? Na questão de cultura, nas palavras, no que a gente fala, nossa língua. E eles foram escravos aqui por muito tempo no Brasil, inclusive no Rio Grande do Sul. E isso não tem como a gente devolver isso para as pessoas negras, né? Claro, esses escravos estão aqui? Não, esses escravos não estão mais aqui. Mas as suas famílias estão, os seus descendentes estão, tá? Se tu vai ver, há 130 anos atrás ainda existia escravidão. Faz muito pouco tempo que nós nos libertamos da escravidão no Brasil. E é um período muito triste da nossa história, né? O Brasil ele foi colonizado em 1500 e a partir de então começou-se a escravidão com os indígenas e depois com os africanos, que foram trazidos de inúmeros países da África. A África é um continente, né, com muitos países. Então foram trazidos pessoas que falavam várias línguas, né? E foi tirado isso deles, foi arrancado dessas pessoas a vida delas. E não tem lamentação, nada que supra o que essas pessoas passaram, o que a gente deve para essas pessoas, o que a história, né, o que a cultura deve para os negros. Nós ainda temos quilombos no Brasil, inclusive no Rio Grande do Sul. Quilombos eram onde os negros conseguiam fugir dos seus senhores e e formar uma vida dentro dessa sociedade, né, que era o quilombo, tá? E depois terminou a escravidão e essas pessoas continuaram morando nos quilombos. Então esses quilombos são constituídos de descendentes escravos, tá? Eu não falo com muita propriedade disso, porque a gente sempre peca em alguma coisa, mesmo não querendo, né? Por mais que estudem, tá? Tem pessoas especialistas nisso, que estudam a história, e a gente sempre aprende alguma coisa nova com eles. E realmente quem a gente deveria escutar são as pessoas negras. Elas sim têm propriedade para falar do que é racismo, tá? E da história deles, né? Porque a história pode ser contada de várias formas, né? Eu quando ia para a escola, na década de 90, aprendi a história de uma forma bem diferente do que depois eu aprendi na faculdade. E mesmo assim a gente sempre deixa de saber alguma coisa importante. Ou a gente aprende de uma forma distorcida, contada pelas pessoas brancas, e as pessoas nem sempre são tão boas assim e tão comprometidas com a verdade. Olha só, recebi a visita da Esmeralda aqui, né? Começou. Então, pessoal, com a companhia aqui do rabinho da minha gatinha, eu vou continuar. Então, nós temos muitas palavras que vêm dessas línguas, dessas pessoas que vieram de vários países do continente africano. Por exemplo, cacimba, tem uma sorveteria lá no bairro Alfândega, né? Se chama cacimba, olha só, uma palavra africana, não sabia. Matungo, mondongo, que é aquele alimento que eu não gosto, né? Mas porongo é um negócio de fazer cuia, né? Que tem, na verdade a cuia é feita do porongo. Sanga, é tipo um riacho, né? Fuxico, uma fofoca. Bombear, espacar, quindim, fubá, inhame, mogango, desculpa, moringa, que bebe, tambo e mango, e tantas outras palavras que a gente herdou deles. Pessoal, a nossa comida,
tá? Ela tá muito... A polenta, por exemplo, eu aprendi na minha família, quando eu era criança, que a polenta era de origem italiana, só que não, né? Eu aprendi estudando depois na história que a polenta a origem é africana, tá? Entre tantos outros alimentos, a canjica, o mocotó, enfim, comidas umas que a gente conhece bem, outras a gente não conhece, outras a gente conhece mais ou menos, né? Naquela época não tinha, a gente nem todo mundo era alfabetizado para escrever as coisas, né? Aliás, a maioria não era alfabetizada, a minoria sabia escrever, infelizmente. E hoje em dia a gente pode registrar bastante coisa. Naquela época não se tinha esses registros, né? Então a gente só sabe através do que as pessoas contam. Então, alimentação, na música, na dança, no falar, na nossa religiosidade. Então, tudo isso vem sim da cultura africana, tá? Inclusive a festa de Nossa Senhora dos Navegantes, ela é de origem negra, ela é Iemanjá, né? Trocaram o nome aqui, mas para Nossa Senhora dos Navegantes, mas ela era originária é Iemanjá. Certo, quem destaca isso, pessoal, não sou eu. É uma professora e autora muito importante, Lúcia Regina Brito Pereira, uma pessoa que estuda muito isso, tá? Pessoal, eu não sei vocês, mas eu fui criada com uma questão de que a ideia do gaúcho, o tipo gaúcho, né? Não o gaúcho no sentido, quem nasce no Rio Grande do Sul é gaúcho. Isso é que nem quem nasce no Paraná é paranaense. Não, o tipo gaúcho, a personalidade, valente, melhor que os outros, superior, né? E eu vi ali uma questão bastante racista, machista, várias coisas que eu não concordo. Só que se tu for estudar aqui de acordo com a nossa professora, que doutora Lúcia Regina Brito Pereira, a formação desse tipo gaúcho foi muito influenciada pelos negros, tá? Pessoal, esse assunto ele é bem amplo, a gente vai continuar estudando, vai continuar a vida toda, né? E mesmo assim a gente sempre vai ter algo para aprender, algo novo para desconstruir, e é isso, né? A gente às vezes aprende uma coisa, depois aprende que aquilo que a gente tinha aprendido não estava tão certo assim. E tudo bem. O que importa é a gente estar aberto sempre para refletir, para respeitar e para ouvir a opinião de quem estuda bastante o assunto e ouvir a opinião de mais de uma pessoa, claro. Pessoal, nós vamos fazer as atividades. A primeira era ler o texto, né? Atividade 1 vocês iam ler, que foi um texto que eu retirei não completo, eu tirei uma parte, tá? E adaptei para a leitura do 4º ano. E depois, número 2, vocês vão pausar o vídeo agora e fazer as questões da 2 e da 3. Depois a gente vai voltar, vocês voltam pro vídeo pra gente ver as dúvidas. Complete de acordo com informações do texto. A cultura negra veio de diversos povos negros trazidos do período escravocrata. Capítulo muito vergonhoso da nossa história. B. Os negros que chegaram no Rio Grande do Sul eram originários de vários povos ou nações ou países, né? De diversas regiões da África. A África é um continente. Muitos pratos e produtos são compartilhados pelas tradições dos dois grupos sociais. Quais são esses dois grupos? O grupo gauchesco, aqui da cultura do Rio Grande do Sul, e o grupo africano. Misturas são presentes em pratos como a polenta, que veio do angu africano, a canjica, que veio do mangunzá, o mocotó e o sarrambulho. Além de tradições como o uso da farinha de mandioca para acompanhar o churrasco. Letra D. A cultura negra está em todas as instâncias da sociedade.
na alimentação, na música, na dança, no falar, na religiosidade de matriz africana que sobrevive. Letra E. O Rio Grande do Sul sempre tentou firmar-se como uma sociedade constituída preponderantemente por lusitanos, alemães, italianos, poloneses, ou seja, esse povo da Europa, né? Descendentes de europeus, negando ou minimizando, ou seja, diminuindo a participação dos negros e dos indígenas. Explica Cláudio, professor de História e pesquisador da área. Letra F. O trabalho do povo negro nas construções de ruas, avenidas, prédios, inclusive o trabalho do povo negro está nas construções de ruas, avenidas e prédios, inclusive no mercado público de Porto Alegre. Letra G. O tipo gaúcho não é tipo, tu nasceu no Rio Grande do Sul, tu é gaúcho. Não é disso que eu tô falando. É da personalidade. Aquele tipo de bombacha ou tipo de prenda, sabe? Tradicional, personagem. Então, esse tipo gaúcho foi produzido por quilombos. Letra H. Mesmo assim, a formação do tipo gaúcho não inclui o povo negro, mesmo tendo sido produzido pelo quilombo, esse tipo gaúcho, mesmo assim agora ele não inclui, ele exclui, ele tira o povo negro desse tipo, né? Pois não aceitam associar o negro a alguém livre. Pois esse mito gaúcho, no sentido não de eu sou gaúcha porque eu nasci no Rio Grande do Sul, mas o mito, aquele tipo da prenda, aquele personagem, sugere alguém livre e valente, aquela valentia do gaúcho, sempre andando assim, né, com a postura ereta. 3. Escreva no máximo em 3 linhas o que você compreendeu do texto, tá? Então, concordei com o texto, entendi isso, escrevam o que vocês sentiram, tá?